Você sabe reconhecer a hora de desistir de um caminho? Eu tive uma vivência em 2005, quando eu fui fazer o Caminho de Compostela, e eu sonhei com isso por muitos anos, e eu idealizei esse momento de muitas formas. Consegui férias no meu emprego na época, vivi algo muito intenso na minha preparação, inclusive na preparação física, na preparação da mochila, para chegar nos famosos 8 quilos só de mochila para poder fazer a caminhada mais leve. E fui para essa caminhada, inclusive com o Márcio, meu esposo, e a gente foi viver essa aventura. Então foram quase 40 dias planejados para poder viver isso. Eu tinha só a roupa do corpo, outras 2 trocas, um sapato que estava no meu pé durante as caminhadas, um chinelo e os meus documentos e alguns itens de higiene. Alguns poucos remédios e nada mais. Então, pessoal, durante essa caminhada, eu me vi num certo momento já em 1/3 do caminho, que o total são 800 e poucos quilômetros. Eu já estava a uns 300 quilômetros caminhando e apesar do meu ótimo condicionamento físico, de eu ser super nova, eu comecei a sentir uma dor forte nos meus pés e aquilo estava incomodando, que pareciam agulhas mesmo, entrando nos meus pés a cada caminhada que eu fazia. No dia seguinte, aquilo foi piorando. E o meu esposo, na época, também começou a sentir muito fortemente os joelhos dele. E eu fui me deparando com aquela frustração de perceber que eu não podia mais continuar naquele caminho, que eu tinha idealizado, que eu queria chegar até o fim. Sabe aquela coisa assim, eu vou até o fim, eu quero. E na verdade, chega uma hora que você é vencido por outras circunstâncias, sejam internas, físicas do seu corpo, seja do mundo lá fora, acontecem novos fatos, seja de algum relacionamento, de alguma coisa que aconteceu, né? E a gente não desiste. Mas aí o que aconteceu comigo? Nessa altura, lá pelos quilômetros 300, eu fui fazer uma caminhada bastante chorosa, frustrada, chorando de dor, chorando de frustração. E passou por mim um homem. E a gente falava em vários idiomas durante esse caminho, porque você encontra gente de todas as nacionalidades, enfim. Ele notou que eu estava em maus bocados, que eu estava mancando e chorosa também. E parou do meu lado e foi conversando comigo. Ele falou, mas por quê? Por que você está assim? Por que você está tão machucada e tão frustrada e caminhando desse jeito? E eu falei, não, porque eu vim de longe, eu passei muito tempo me planejando, eu sonhei muito com isso, eu queria muito isso pra mim. E aí ele falou pra mim uma frase que eu levo comigo até hoje. Ele me disse, às vezes, o nosso caminho de vida, o nosso caminho pessoal passa por desistir de algumas caminhadas, de algumas trilhas. Na hora, aquilo me tocou profundamente, porque eu não sei nem o nome dele, nem a nacionalidade dele, mas ele me olhou de uma forma que o olhar me atravessou, que aquelas palavras tocaram a minha alma profundamente. E eu sou muito grata a essa pessoa, né? Nesse dia, quando eu cheguei ao meu objetivo, conversei com meu marido e falei, chega, vamos parar por aqui. Foi 1/3 de caminho e esse caminho nosso era assim. E depois, passamos por uma grande aventura para poder usar aqueles outros quase 30 dias que ainda nos restavam, numa fase que a gente ainda não tinha filhos, para poder mochilar pela Europa, alugar um carro. A gente passou, eu lembro que a Zara estava com promoções, a gente conseguiu comprar roupa, mais um sapato, mala, que a gente não tinha nada disso. E aí, a gente viveu uma grande aventura de poder viajar por outros países e conseguir ter um novo caminho de Compostela que passou por diferentes lugares. A gente passou ali pela Alemanha, pela Holanda, até para conhecer lugares onde meu esposo tinha vivido por 15 anos na infância e adolescência dele. Ele foi me mostrar e a gente acabou passando por Paris também, onde a gente viveu uma experiência emocional muito profunda. E aí eu entendi. Eu acho que o meu caminho de Compostela passava por Alemanha, por Holanda e por Paris e eu nem imaginava como e por quê. Então, isso me mostrou que às vezes esses desvios de rotas, às vezes essas novas programações, às vezes um rio caudaloso que está vindo, ele pega um novo afluente e a gente continua fluindo num novo caminho, numa nova solução. E conseguir dizer sim para isso e soltar a mão da idealização daquilo que a gente queria que tivesse seguido um determinado rumo, mas que a vida levou a gente por outro, que inesperadamente pode ser melhor, pode ser mais amplo e pode ser algo que a nossa alma, de uma forma misteriosa e desconhecida, precisava e precisa viver. Então eu estou compartilhando essa história com vocês para que fique aí também esse convite a cada um se reavaliar e ver onde é que está segurando demais e que às vezes a vida já está acontecendo num novo caminho e a gente ainda não soltou o antigo. Às vezes a gente já está há anos no novo caminho e nem percebeu que a gente ainda está se sobrecarregando, tentando manter algo anterior que já não faz mais sentido para a nossa vida. Alguma relação, alguma história profissional, enfim, o que quer que seja que você está experimentando. E isso não significa um rompimento com o caminho anterior. Eu fiz o caminho de Compostela
Eu fiz um terço dele e ele continuou na minha vida de uma nova forma. Então não é um quebrar de ciclo, não é um rompimento, é um contínuo de um caminho que me levou para uma nova trilha, uma nova estrada. Esse rio, enfim, acabou seguindo adiante num novo afluente. Mas é a mesma água, a mesma vida, o mesmo planeta, a mesma experiência. Então eu queria compartilhar com vocês essa vivência que eu tive, para que possa tocá-los da maneira como vocês precisarem, cada um no seu próprio processo. Até a próxima.